de volta pra gente falar desse início de semana do Cruzeiro, pensando no Flusão na quarta-feira, né, Xará? Um abraço. É isso aí, Xará, pensando no Flusão, quarta-feira, um abraço pra você também, pro Ceaba Lelhão com a gente aqui, que legal ter você com a gente aqui, viu, Lelhão? Valeu, Rafa. Tô realizando um sonho aqui, fazendo a primeira vez do seu lado, é legal, é emocionante. Tá vendo o cara falar? Não sou tão novo assim, mas eu cresci vendo. Não, isso aí não é muito difícil, né? Ô, Lélio. Pode parar no Barba, viu? 40 anos não tô. Eu chegava da escola com meu prato na mão e ia ver o Lélio, rapaz. Eu vi o Lélio. Você fala isso, você anda de Mara no Minas Esportes. Você é um canalha também. Nessa época, quando o Ceaba fazia isso, a de Mara era repórter, amigo. Nem ficava no estúdio. Nós que somos jovens, né, Pois rapaz? por isso, é isso, mas é. Alguma coisa aí? Acho que valeu, não. Valeu, tamo junto. Pois é, o Cruzeiro que treinou no final de semana também, Xará, e treinando hoje mais uma vez, amanhã faz o último treinamento e aí já avisando esse jogo contra o Fluminense, astral lá em cima, e aí o Cruzeiro tentando emplacar novamente uma sequência de vitórias, fez isso lá no início do Campeonato Brasileiro, vai tentar de novo agora diante do Fluminense, sabe que a parada é tortíssima, aliás, na quarta-feira lá no Rio de Janeiro, Fluminense que praticamente não perde jogando no Maracanã, mas vem de derrota pro Vasco da Gama, derrota no Clássico, tem jogo na sequência importantíssimo aí 10 dias depois, aliás, daqui a 10 dias, né? Contra o Fluminense, uma semifinal de Libertadores, então o foco da equipe com certeza vai estar para esse jogo importante contra o time gaúcho, mas vai tentar o Diniz colocar o que tem de melhor para esse jogo de quarta-feira. E aí o Cruzeiro fazendo esse trabalho e começou a semana na expectativa de que o Matheus Pereira talvez pudesse participar de algum treinamento já no campo. Aconteceu na semana passada, ele está no processo de transição, então pode acontecer ainda nessa semana, a gente deve ver o Matheus Pereira mais em campo. Ainda não tem, praticamente a chance não existe para que ele possa jogar na quarta-feira, mas um trabalho que segue sendo bem feito de recuperação da lesão que ele teve no joelho, então ele deve ser uma presença aí no jogo contra o América, dia 1º de outubro, daqui a... Não, agora já não dá para fazer as contas, né? Dia 1º de outubro, depois a gente coloca naquela contagem. Hoje já é dia 18. Então 12 dias. 42 dias. Não, 42? Não, 12 dias. 12 dias, 1º de outubro. 12 dias. Somos humanos, gente. Calma. Aí, então ele tá encerrando essa sexta semana de recuperação. Exatamente hoje. Confundindo outubro com novembro, pô. E aí o Matheus Pereira, quem sabe, para participar desse clássico contra o América. O Cruzeiro recebeu hoje, como aconteceu na última semana, uma visita bem especial. Torcedores do Instituto Mano Dal estiveram na Toca da Raposa 2, passando essa energia aí pros torcedores. É uma ação ainda que acontece em alusão ao Setembro Verde, né? Na semana passada foram torcedores PCD, uma ação que aconteceu com a Associação Grandes Cruzeirenses. É um trabalho de inclusão muito legal que vem acontecendo, é uma troca. A gente até falou disso semana passada, como é importante também para os jogadores essa participação da torcida e passa essa energia sempre muito positiva para os jogadores. Em campo, dúvidas a gente até trouxe aqui no destaque, Xará, que o Zé Ricardo vai ter dúvida e deve ter dúvida em todos os setores, né? O Castan, que recebeu o 3º cartão amarelo na última partida contra o Santos, ele tá fora desse jogo. Aí fica a dúvida se o Oliveira ou se o João Marcelo, qual deles vai ocupar essa vaga do Castan. E aí no meio campo fica também a dúvida se o Nicão ganha a vaga do Vital, Nicão que foi bem demais no jogo contra o Santos, gol, assistência, mesmo jogando pouco mais de 25 minutos, né? Ele participou ativamente do jogo. O outro que entrou bem demais foi o Bruno Rodrigues, fez gol, ajudou demais o Cruzeiro naquela vitória por 3-0 sobre o Santos. Então fica também a expectativa se ele pode ganhar a vaga do Wesley ou quem sabe ganhar uma vaga ali no ataque, não sei, talvez um falso 9, o Gilberto perdendo espaço, não sei. O fato é que todos os setores, né, Samuca, tem alguma dúvida, uma dúvida boa, tem o Zé Ricardo, pelo menos opções tem para esse jogo dificílimo contra o Fluminense quarta-feira, né? Boa tarde.
Pois é, boa tarde, Rafa, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente em O Tempo Esportes. É uma pedreira pela frente, ainda mais como você disse, né? Vem de derrota o Fluminense e em casa é um dos principais mandantes desta Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que pensa também na Copa Libertadores, né? Mas terá uma semana até o jogo da Copa Libertadores. Vamos ver aí o que fará o Diniz, deve ter alguns desfalques, pode poupar um ou outro, mas é um desafio gigante pro Cruzeiro, assim como foi o jogo contra o Santos, né? Agora, sobre o time, ele deve colocar o Lucas Oliveira, imagino, né? Na vaga do Castan, que está suspenso, pode deslocar o Neres ali pro lado esquerdo da defesa. É uma tendência nessa briga aí do Lucas Oliveira com o João Marcelo. João Marcelo chegou por último, enfim, o Oliveira já tá 100% e treinando há um bom tempo. Agora, vamos ver aí na frente o que ele pode fazer. Não acho que vá mudar o meio-campo, e se o Nicão for acionado, aí até um tema pra gente debater. Eu, com sinceridade, hoje não vejo o Nicão disputando vaga com o Matheus Vital. Ele não tem entrado assim desde que veio aqui pro Cruzeiro, né? Então, se ele for titular, teria que sair ali um dos jogadores de beirada, né? Tem o Arthur Gomes e tem o Wesley. Não acredito também nessa possibilidade dele fazer um falso 9. Se for para ter falso 9, aí poderia ser o Bruno Rodrigues, mas não tem muito o que mudar também o Zé Ricardo, até para depois de uma vitória, né? Por mais que o time tenha tido a atuação melhor no segundo tempo, com a entrada de alguns jogadores, talvez ele mantenha ali uma base, fazendo uma alteração ou outra somente para este duelo contra o Fluminense. Agora, Samuca, você acha que o fato do Cruzeiro ter vencido o Santos e o Fluminense ter perdido pro Vasco, assim, claro, tudo pode acontecer, né, Lélio? Clássico, Seabra, tudo pode acontecer, mas até nas nossas apostas do Barba, acho que só você que botou fé no Vasco, né? Só eu. Você acha que o momento, né, que o Fluminense, igual o Rafa disse, tá pensando também em Libertadores, vem de derrota num clássico pro Vasco, o momento não pode ajudar um pouquinho mais o Cruzeiro nessa partida do meio de semana? Penso que sim, mas o Fluminense vai querer dar uma resposta para pegar aí um embalo pro jogo da semana que vem, né? Na Copa Libertadores, porque se você perde pro Vasco um clássico, perde pro Cruzeiro em casa, como que, por mais que seja uma competição diferente, né? Mas vai abaixar um pouco a bola do Fluminense aí, do Diniz, que entra nessa Libertadores para tentar aí um título tão sonhado por lá, né? Campeão continental. Agora, eu penso que os jogadores, que não sei se vai ter como dividir aí esse pensamento, né? Ainda mais depois de ver o Arias se machucar, não foi uma lesão grave, mas pra quarta não deve dar. De ver o Cano ali com corte no calcanhar, enfim, a turma acho que vai ficar pensando em duas situações, né? Como que entra 100% no jogo com uma semana tendo o primeiro duelo da semifinal da Libertadores. E olha que o Fluminense já tinha jogado todo arrebentado contra o Vasco, viu? Samuel Xavier não jogou, Cano não jogou, teve um outro volante que não jogou, teve uma galera que tava fora. O Ganso não jogou, né? O Ganso não jogou. Felipe Machado também, Felipe Melo também não jogou. O próprio Diniz estava suspenso. O Cruzeiro tem jogado bem fora de casa, né? E tem jogado bem contra times que estão na parte de cima da tabela. O que pode ser uma esperança aí pro torcedor, né? Vem de uma vitória. Agora, sobre essa formação de time, eu acho que o Zé Ricardo tinha que aproveitar. A gente tá falando que o Nicão já vem num bom momento nos últimos jogos, e contra o Santos, pra mim, foi o ápice do Nicão até hoje no Cruzeiro. Então, foi eleito o melhor em campo, entrou muito bem, deu uma assistência que resultou em gol, deu outra que não resultou em gol, né? Porque o Machado perdeu o gol na cara do gol, fez um golaço, ou seja, tá em alta, tá com o astral lá em cima, tá querendo mostrar a bola. Eu acho que ele teria que ser mantido como titular nesse time. Agora, o Samuca falou um negócio aí que é o certo, né? Desde que a gente conhece o Nicão, que ele veio do Santos pro Atlético, aí no América ele encontra o seu melhor momento e faz desse seu melhor momento o auge da sua carreira no Atlético Paranaense, vencedor de Copa do Brasil e 2 vezes da Copa Sul-Americana, com ele jogando pela direita, sempre, e sendo um homem de meio de campo, e ele era um meio atacante, mas jogando pelo lado direito, e foi onde ele entrou no jogo
quinta-feira passada, lá na Vila Belmiro. Os dois lançamentos foram por ali, né? Pela direita, e o gol também foi do lado. Você vai e pega a jogada contra o Atlético Paranaense, é por ali. Contra aquele que deixou o Robert na cara do gol, é por ali. É onde ele sabe jogar. Sem inventar ele jogar centralizado, igual a gente pensou, já no desespero para tentar dar mais qualidade técnica, não vai adiantar. Eu também acho que aí, e até o adversário acho que sugere também que você coloque mais uma peça mais de meio do que de ataque, né? Talvez, sei lá. E aí você fazer o ataque com o Bruno Rodrigues e o Arthur Gomes, ou Bruno Rodrigues e o Wesley, também não dá pra perder a vibe do Bruno Rodrigues assim não. O Bruno Rodrigues pra mim, eu já falei isso várias vezes aqui, é o meu titular. Eu acho que o Bruno Rodrigues pra mim, o ataque do Cruzeiro deveria ser o Bruno Rodrigues e mais X, 1, 2, sei lá o que for, mas pra mim o Bruno Rodrigues não pode sair do time. Agora, por outro lado, tem a preocupação aí, porque tem um suspenso, não tem? É o Castan. Pois é. O Castan, mas aí vem o Lucas Oliveira, né? É uma preocupação. E o Oliveira há muito tempo não joga, né? Há muito tempo não joga. Ele foi... Mas ele joga pela esquerda? Na verdade... Tinha o Reinaldo. O Reinaldo foi embora? Foi, né? Foi. O Oliveira sempre jogou pela direita, né? Sempre jogou pela direita. E aí, quando fez aquele trio lá, tinha ainda o Brock, e aí depois veio o Castan também, canhoto, pela esquerda. Ele jogava mais pelo meio, quando era Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock pela esquerda. E quem jogou mais recente desses dois foi o João Marcelo, né? João Marcelo entrou. Verdade. Ele entrou no jogo contra o Grêmio, ele entrou. No segundo tempo. Ele joga de qual lado? Então, o João também, acredito que é pelo lado direito, né, o Samuca. Quando na apresentação dele, ele até falou que jogaria também, no que precisasse, aquele protocolo dos... tô aqui pra jogar, o professor me botar pra jogar. Mas acho que ele também atua pela direita, né, Samuca? Sim. O Neres, ele desde que virou titular, né, na vaga do Oliveira, o Oliveira se machucou contra o Goiás e desde então não joga, ele atua pela direita porque o Castanha é canhoto, né? Agora, eu acho que o Neres pode ser deslocado para a esquerda, não teria tanta dificuldade assim com a entrada do Lucas Oliveira. Eu, se tivesse que apostar, apostaria no Lucas Oliveira sendo titular por ter mais tempo de casa, por ter aí sido titular em vários jogos deste Campeonato Brasileiro, né? E agora precisando de uma resposta também, né? Ele sabe que virou reserva nesse time do Cruzeiro e precisa de brigar para uma volta à titularidade. Então, entre João Marcelo ali e Lucas Oliveira, eu apostaria no Oliveira começando e talvez com o Neres pela esquerda. Aí vamos ver, ou até mesmo o próprio Oliveira, algum deles vai ter que atuar ali nesse setor da esquerda da defesa, né? É difícil ter zagueiro canhoto também. O Castan vai fazer muita falta, né? Porque é o principal zagueiro do Cruzeiro nessa Série A do Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida nenhuma. Chegou com uma desconfiança enorme e deu a volta por cima, nem volta por cima, né? Porque ele não teve um momento ruim. Desde que chegou, quando ele começou a ganhar chance, já não saiu mais e muito seguro, viu? Muito seguro. Eu confesso que esperava que o Castan fosse ser um zagueiro regular, mas me surpreendeu tamanha regularidade dele em uma dificílima Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tava vendo a mensagem aqui do Wellington do Heliópolis, sempre participa conosco, ele tá lembrando aqui um fato interessante, o Fluminense como mandante ainda tá invicto, né? É o único. 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates, uma pedreira aí pro Cruzeiro. Uma performance absurda do Fluminense jogando como mandante. Ele não é o time de melhor aproveitamento como mandante, mas é o único invicto. É o Botafogo, né? Assim, o Botafogo perdeu o clássico, né? O Botafogo 11 vitórias e 1 derrota. Dessa turma aí, o Samuca e o Lelão até já falaram aqui, mas só pra gente poder passar, o John Arias, ele tá com uma lesão no tornozelo direito, tá fora realmente desse jogo de quarta. O Germancano, como o Samuca falou, um corte no calcanhar, teve no clássico contra o Vasco. O Ganso, ele não joga desde o fim de agosto, que ele jogou contra o Olímpia. O Felipe Melo não jogou o jogo contra o Vasco por uma dor na panturrilha. Então, só isso aí são os problemas que vai ter o Diniz aí pra esse jogo de quarta-feira. Né? Então o Samuel Xavier volta, né? Agora o gramado do Maracanã melhorou bem também, hein? Essa pausa que teve aí, e aí ontem teve jogo lá, então o gramado melhorou bem, porque tava um pasto também, viu? Tava, mas Não, pareceu outra coisa, né? Essa pausa
sem jogos no Maracanã, ajudou e muito para que esse gramado pegasse, né? Que aquele jogo lá que você comentou Contra o do Vasco, Atlético e Vasco, Nossa ficou um lamaçal. Tenebroso, né? É. Tenebroso. Virou uma pelada, inclusive. Foi, a gente não botou isso no Barba. Para. O Daniel Seabra, ele disse quando daquele jogo que virou aquele peladão que a gente já conhece. É que eu tava de férias, gente, senão eu teria parado no Barba, viu, querido? Não, mas já passou, isso agora tá velho. Isso aí já Notícia foi, só né? pra frente, vambora. Tem tempo já. Hoje o Cruzeiro soltou o material, foi até há pouco, né, nas redes sociais. Foi o Jussa que andou falando? O Jussa falou por lá e falou também um pouquinho o Cruzeiro que fez uma homenagem pro Lucas Silva, completou 200 jogos, entregou pro jogador uma camisa em alusão aos 200 jogos pelo clube. O Cruzeiro também falou da programação, o Cruzeiro que treina amanhã pela manhã, depois joga na quarta-feira, treina e já viaja pro Rio, joga na quarta e aí quinta-feira ele treina já no Rio de Janeiro, depois a folga, 2 dias de folga, para que a turma possa já pensar no clássico contra o América dia 1º de outubro. Xará, essa sonora foi do Matheus Jussa. O Matheus Jussa falou um pouquinho do que espera para esse jogo contra o Fluminense e a possibilidade que tem sim de ganhar e manter essa boa fase, bom astral na toca. Vamos ouvir o Jussa. Bom, a confiança ela sempre teve no trabalho, a gente treina muito, se concentra bastante nos treinos. Era questão de detalhe, a gente conseguiu acertar nesse jogo e foi muito importante esses detalhes para a gente conseguir essa vitória fora de casa, que num jogo difícil, onde a concentração estava lá em cima, então é bom que a harmonia, a gente acaba não relaxando, mas ainda dando mais confiança para a sequência do brasileiro. Pode esperar ainda mais garra, ainda mais concentração, ainda mais o nível ele tá aumentando cada vez mais nos treinos e automaticamente isso no jogo vai nos ajudar muito para conseguir esses 3 pontos fora de casa. Tá com moral o Jussa, né, o Samuca? Gol na última partida, a participação defensiva dele também foi boa, o Cruzeiro não sofreu gol mais uma vez lá na Vila Belmiro. Tá bem na fita o Jussa, né? Pois é, e acho até que com essa formação do Zé Ricardo, ele tendo ali, se o torcedor observar bem, ele estava jogando na mesma linha ali com o Lucas Silva, né? Então, várias vezes o Lucas que foi responsável por sair jogando, por iniciar as jogadas. Acho que isso ajudou o Jussa, porque ele isolado ali como volante, né? Do jeito que estava jogando com o Pepa, ele estava tendo muita responsabilidade e uma dificuldade muito grande de sair jogando, de iniciar as jogadas ali e sobrecarregado, né? O Jussa, ele é um jogador que eu definiria aí como um atleta que é inteligente para se posicionar, mas não é aquele volante que vai conseguir cobrir todos os espaços com muita velocidade, não é característica dele, né? Então, ele preenche bem os espaços ali, tendo essa formação com o apoio de mais um volante, com os laterais também, hora vai um, hora vai outro, uma primeira linha ali defensiva mais bem postada. Eu acho que isso ajuda para que ele possa aparecer mais e se puder chegar lá na frente com essa qualidade aí, porque tem altura, né? É bom no jogo aéreo, então isso ajudou para ele fazer o primeiro gol aí, gol importantíssimo lá para abrir a vitória contra o Santos. São 6:02. Aproveitar para mandar um salve aqui rapidinho pra galera que tá acompanhando a gente no superchat do YouTube. O Andréia tá aqui acompanhando a gente, também o Leléo, tem mensagem do Pedro, tá aqui interagindo conosco. E o pessoal fica naquela discussão, né? Todo dia o bate-boca danado, vocês são fogo, viu, galera? O Anderson tá acompanhando a gente em Boston, lá nos Estados Unidos, e o Davi, torcedor do Cruzeiro, tá com a foto aqui do Sorin de todo tamanho, aqui no superchat do YouTube, do ex-jogador do Cruzeiro aqui. Um abraço pra galera que nos acompanha. Xará, mais algum destaque do Cruzeiro dentro deste primeiro tempo? 26 mil ingressos vendidos, Xará, para essa partida. O Fluminense que vem de derrota pro Vasco, como a gente falou aqui, mas parece que o Maracanã vai ter sim uma boa torcida. A torcida do Cruzeiro consegue fazer essa compra já aberta hoje à venda pro torcedor do Cruzeiro. Futebolcard.com, R$80 a venda de ingressos, a meia R$40. Então o torcedor do Cruzeiro, até um pouquinho antes de entrar aqui pro programa, tentei fazer a compra, ainda tinha ingresso por lá. Então o torcedor
que quiser ir até o Rio de Janeiro para poder apoiar o Cruzeiro, consegue ainda fazer a compra por lá, Xará. Eu tava vendo aqui também, viu, senhores, o histórico do confronto entre Fluminense e Cruzeiro. 74 jogos na história, contando jogos oficiais de Brasileirão, Copa do Brasil, Taça Brasil, Robertão em Primeira Liga. O Fluminense, nesses 74 jogos, ele venceu 30 vezes, foram 20 empates e 24 vitórias do Cruzeiro. Agora, falando da performance do Fluminense em casa, joga no Rio de Janeiro na quarta-feira, né? Em 40 jogos, o Fluminense venceu 18, 13 empates, 9 vitórias do Cruzeiro. E a diferença de vitórias do Cruzeiro em casa contra o Fluminense é até pequena, viu, Lélio Gustavo? 15 vitórias do Cruzeiro contra 12 do Fluminense e 7 empates. São números até surpreendentes. Lembrando, o Cruzeiro não vence o Fluminense aí já tem um tempão. Até eliminou na Copa do Brasil de quando nos pênaltis? Que aquele menino fez até um gol no Manchester sábado, jogava no Fluminense. Fez um gol de bicicleta aqui, pô. O João Pedro? Sabe? Matou o Manchester sábado. 2019. 19, isso. Pois é. Mas o Cruzeiro não ganhou nenhum dos jogos ou ganhou, Samuel? Você lembra? 2 empates. Pois é, já tem um tempão, viu? 1-1 e 2-2, né, Samuca? Se eu não tô enganado. Isso mesmo. Esse menino meteu um gol de bicicleta aí que foi uma loucura. Foi. E sábado ele matou o Manchester lá em casa. E aí nos pênaltis o Cruzeiro venceu por 3-1, pelo que eu tô vendo aqui no O Gol. E pelo brasileiro teve 3 anos aí que eles não se enfrentaram, né? Então sim, tem ainda muito tem isso, tempo realmente que não ganha, né? Aí tivemos... Então a hora é boa pra quebrar um tabu. Pois é. Sabe? Ano passado eles se enfrentaram 2 ocasiões Copa do Brasil, 2 vitórias do Fluminense, né? É verdade. 2-1 jogando no Rio e aqui no Mineirão atropelo, 3-0 pro Fluminense. O Pesolano foi expulso também. Foi reclamou um dos, né? Pra chuchu do Rafael Klaus. Esse foi o que ele pulou no campo e quis bater no árbitro ou não? Foi CRB, não foi? Foi contra o CSA lá em Alagoas. CSA em Alagoas. Esse jogo com o Fluminense aí, a torcida do Cruzeiro cantou muito na o Cruzeiro tava perdendo por 1-0. A torcida aumentou o volume, o Fluminense fez 2, 3, a torcida cantou Continuou mais ainda, cantando. foi justamente pra levar isso pra Série B na época, né? O Cruzeiro tava muito bem na Série B. Justamente. E no turno do Brasileiro, o Cruzeiro jogando em casa perdeu por 2-0 pro Fluminense, né? Esse foi o jogo do Henrique Dourado com o Bruno Rodrigues, do pênalti. Foi mesmo, a treta dos dois, né? Mas o Henrique Cruzeiro. Dourado já é passado no Cruzeiro. Fala, graças a Deus. A última vitória. Diga, Samuca. A última vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense do Rio foi em 2012. Era o time do Celso Rotti, professor. O Pelelber deu show nesse jogo lá no Newton Santos, no Engenhão. E a última vitória no Maraca foi 2008. O Cruzeiro venceu por 3-1. Última vitória sobre o Fluminense no geral foi 2018, um 2-1 no Mineirão. De lá pra cá, muito empate e muita vitória do Flu. Pelelber. Pelelber também. Ô Samuel. Aí também não. Você tá arriscando, hein, Samuel? É duro, hein? É difícil, hein? Isso, com o nosso Celso Rinos Mitchell Roth, né? Tá bom, viu? Que isso. Dor, hein, Samuel? Respeita o Elber, rapaz. Não, mas o Elber tá deitando lá no futebol japonês. Não, né? o Elber que tá falando é Giovanni Elber. Ué. Não, você tá falando do quê? De Giovanni Elber ou desse Elber mais recente? É o Elber, ex-Bahia aí, ó. O mais esse é o recente, Pelé. você acha que eu tô falando de Giovanni Elber? Nossa, mas o Elber já tava jogando com o Celso Rotti. Mas vou de qualquer um deles. Pelelber não dá, não. Não dá. Qualquer um deles. Não dá, não dá. Não dá, não. É um exagero, mas o Giovanni Elber é muito mais jogador que esse Elber mais recente. Não, mas né? o Giovanni Elber é no início do século que ele veio pro Cruzeiro, tá certo. Era a camisa da Puma lá, a primeira camisa da Puma do Cruzeiro. É o Elber que o Guardiola viu e ficou espantado com a velocidade dele, um desses amistosos aí, ó. Você sabia disso? Sim. O Guardiola, nossa, ele corre, se bobear, vai pro Manchester City. Será, Samuel Venâncio, que Onde vai? que ele tá jogando, hein? Tá no Japão. No Japão. Aí não. Ele tá, acho que é Yokohama. Yokohama Marinos, FC. se não me Isso. engano. O Guardiola ficou impressionado com ele, cara. Vai levar o Pelelber lá pro Manchester City.
E olha que ele já deve ter mais de 30, pelo que o Samuel falou aí. 31. Pois é. E correndo desse jeito. Ele é de 27 de maio de 92. Nasceu lá nas Alagoas. É, massa. Boa. Xará, mais algum detalhe pra gente fechar o primeiro tempo do Cabuloso? É isso, Xará. Peleuber, o Samuel. Esse é o Samuel. Os caras matam o torcedor do coração. Eu mereço os caras. Um chamava o outro de Messi Berola, agora Peleuber. Vamos pro colo do capeta, hein? Messi Berola tem história, hein? Messi Berola Nossa tem senhora. história, hein? Calma, senhores, calma. Evitem os processos, por favor. Samuca, amanhã a gente volta. Amanhã o Cruzeiro abrindo o programa, beleza? Fechou, valeu, abraço amanhã. Vamos ver se já estarei do Rio de Janeiro. Tamo junto. Boa, garoto. Então, se possível, for Samuel Venâncio, direto da capital fluminense, pra falar com a gente. Xará, você volta no quarto bloco? Combinado, Xará. Beleza. Quarto bloco,